Deus, glórias a Jesus. Meus irmãos, por favor, aproveitando que de pé você está, se está, né? Abra sua Bíblia no livro de Números, no capítulo de número 16. Números, capítulo de número 16. Nós vamos ler aqui um texto muito brevemente. Amém. Agora é um texto não muito longo. E nós vamos estar fazendo uma meditação nessa noite, ou nessa manhã. Eu falo noite porque parece que não dormi, fui deitar já agora de manhã, dormi umas poucas horas, parece que emendei, né? Aí estou pensando que já é de noite ainda. Irmãos, Números, capítulo de número 16, nesta manhã, então nós vamos fazer um estudo sobre aqui o livro de Números. Números, capítulo 16, nos fala assim, você encontrou? Se sim, diga amém. Se não encontrou, olha no telão, que eu acho que os irmãos já encontraram. Encontraram nada, os irmãos lá estão procurando ainda. Liga esse monitor para nós. Diz assim, e Corá, algumas Bíblias dizem, e Coré, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe, e a On, filho de Pelete, filhos de Ruben. E levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, maiorais da congregação, chamados ao ajuntamento, varões de nome. E se congregaram contra Moisés e contra Arão, e lhe disseram, demais é já, pois que toda a congregação é santa, todos eles são santos, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos elevais sobre a congregação do Senhor? Como Moisés isto ouviu, caiu sobre o seu rosto, e falou a Corá, ou a Coré, e a toda a sua congregação, dizendo, amanhã pela manhã, o Senhor fará saber quem é seu e quem o santo que ele fará chegar a si, e aquele a quem escolher fará chegar a si. Até aqui, tão somente. Amém? Pode sentar, glorificando o nome do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, nós nesse trimestre, nós estamos estudando, ou nós estudamos o Pentateuco. O Pentateuco são os primeiros livros da Bíblia. São Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E numa das aulas em que foram ministradas aqui na Escola Bíblica Dominical, o pastor Marcelo Medeiros, ele falou conosco sobre o livro de Números. E o tempo para se ministrar um livro desse, um assunto desse, às vezes é muito curto, o tempo é muito curto, e não dá para a gente discorrer como gostaríamos de discorrer lá na escola dominical. E naquela ocasião, o pastor Marcelo ministrava sobre Números 12, não é? E Êxodo 12 e Números capítulo 16, né? E eu percebi que os irmãos gostaram daquele assunto e não foi possível discorrer sobre o assunto na sua integralidade, e nem vai ser possível hoje, né? Mas a gente gostaria de voltar nesse tema, e eu falei naquele dia que na Santa Ceia eu voltaria a falar desse tema para acrescentar ou para complementar algo que o pastor Marcelo, na verdade, já ensinou aqui para a gente no dia que ele deu aula na Escola Bíblica Dominical. O livro de Números, meus irmãos, o livro de Números, ele tem como tema as peregrinações do povo de Israel no deserto. Logo no início do capítulo, logo no início do livro, a partir do capítulo 1, verso 1, nós vamos ver que Deus ele prepara o povo
para entrar na terra prometida. E em seguida, são dadas todas as instruções para o povo, organiza-se o acampamento do povo no deserto, porque durante todo o tempo no deserto o povo estava organizados, não é? E isso me chama muita atenção, a organização de Deus, não é? Deus, através de Moisés, conduziu o povo no deserto com uma organização muito grande. Isso significa que Deus é organizado. Então, nos primeiros capítulos aí, nós vamos ver que Deus manda fazer o censo dos soldados, contagem dos soldados, aqueles que estariam preparados para as batalhas, para as guerras. A seguir veio a organização, como disse, dos acampamentos. Aí veio a organização dos levitas no capítulo 3. Do 5 ao 10, Deus vai falar da necessidade de santificação do povo para aquele projeto. E capítulo 10 vai dizer, a partir do verso 11, que o povo, eles perderam a herança por causa do pecado e por causa da incredulidade. Nós vamos perceber, lendo os capítulos 10 a 12, 10 a 25 de Números, que o povo, naquele deserto, tendo saído da escravidão e sendo conduzido para a terra prometida, eles no caminho, eles murmuraram contra Deus, murmuraram, reclamaram demais, até chegar em Cádiz Barneia, foi só murmuração do povo, cometeram o pecado da murmuração. Mais adiante nós vamos ver a rebelião, o pecado de rebelião lá no deserto, que foi nesse capítulo que eu li, esses poucos versículos com os irmãos. E nós vamos ver desobediência e mais desobediência até o caminho do deserto. Nós vamos ver que aí Deus então mata essa geração no deserto e Deus prepara uma nova geração para possuir a terra. Aqui a gente já aprende que Deus, quando Ele nos faz uma promessa, Deus ele é fiel para fazê-la cumprir. E às vezes a gente até já ouviu uma expressão, e eu confesso que em algum momento eu até já falei isso, que quando você tem promessa de Deus, você não morre antes que a promessa se cumpra, não é? Eu já falei isso. Mas lendo aqui o livro de Números, nós vamos perceber que vai existir momentos em que Deus vai fazer uma promessa para a pessoa e essa pessoa não vai ver essa promessa cumprida, não porque Deus é infiel, mas porque o povo é pecador. Nós vamos perceber que Deus chama o povo e diz que tem uma terra prometida que mana leite e mel para eles, mas eles murmuraram, eles desobedeceram, eles adoraram um bezerro de ouro, eles fizeram tantas coisas que aborreceram a Deus, que Deus mata todo mundo no deserto e prepara uma nova geração para possuir a terra que Ele tinha prometido aos pais destes, né? Então a gente percebe que Deus faz a promessa, e se nós não nos mantivermos fiéis a Ele, essa promessa pode ser abortada. Ela pode ser abortada. Então, se Deus lhe fez uma promessa, agarre essa promessa, persevere, permaneça firme nos caminhos do Senhor, não murmure, não reclame, não queira colocar Deus na parede, não encoste Deus em lugar nenhum, porque Deus, Ele é Deus, e Ele fazendo ou não fazendo, Ele continua sendo Deus. Nós é que somos meros mortais e não podemos nada, não somos nada, não temos nada. Deus é que é tudo, irmãos. Deus prometeu para você, mas se você não se mantiver firme, quem vai receber vai ser o seu filho, vai ser o seu neto, vai ser a sua geração que vem depois de você, os seus descendentes que vêm depois de você. Então, queridos, vejam bem, o povo de Israel tinha promessa, mas desobedeceu demais a Deus. E aí, aqui nós vamos nos ater aqui um pouquinho a esse capítulo 16, porque esse capítulo de número 16, ele vai nos falar da rebelião de Coré, Datã e Abirão. Quem eram esses homens? Quem eram Datã, Coré
e Abirão. Eu quero compartilhar para os irmãos e trazer ao conhecimento dos irmãos quem eram esses homens. Eu quero pedir para os meninos do mídia projetar para mim um slide, se tiver disponível aí, com um organogramazinho aí dizendo quem eram esses camaradas. Olha aí, Coré, Datã e Abirão. Veja bem, ali tem Levi. Levi é uma das 12 tribos de Israel. Levi teve 3 filhos, Gerson, Coate e Merari. E de Coate nasceram Arão e Gizar. E Coré, ele era então filho de Gizar. Por que eu estou mostrando esse mapinha aí para os irmãos? Para os irmãos perceberem que Coré, ele era descendente da tribo de Levi. Isso está bem explícito, está bem claro aqui no capítulo de número 16, no versículo de número 1, isso está muito claro. Mas nós vamos perceber que Datã e Abirão, eles não eram descendentes de Levi. Eles não eram descendentes de Levi. Nós vamos perceber que Coré, ele era primo de Moisés. Ele era primo de Moisés. Por quê? Porque o Arão era tio de Coré. Coate teve Arão e Gizar. Gizar teve Coré. Arão teve 2 filhos, Arão e Moisés. Então o Coré, ele era primo de Arão e ele era primo do Moisés. E quem é que se levanta contra Moisés e contra Arão? O seu próprio primo. Mais atrás, lá em Êxodo, nós vamos perceber que Miriam e Arão, que eram irmãos de Moisés, eles também se levantam contra Moisés, né? E isso nos mostra que, às vezes, nós somos confrontados, ou nós somos enfrentados, na verdade, somos enfrentados por pessoas muito próximas de nós. Às vezes quem se levanta contra nós é alguém da nossa própria casa. Às vezes alguém que se levanta contra nós é alguém que está do nosso lado, é alguém que é o nosso braço direito, é o nosso braço esquerdo. Às vezes as pessoas que se levantam contra nós são pessoas de quem a gente esperava o maior apoio. Às vezes as pessoas, Igor, que se levantam contra a gente é aquelas pessoas que a gente confia nelas, são aquelas pessoas, não é? Que a gente confia nelas, que a gente espera delas uma fidelidade, que a gente espera delas estar com a gente em todos os momentos, quer sejam bons, quer sejam ruins. Então o Coré, ele era primo de Moisés, não é? E ele era da tribo de Levi. O que tem a ver esse fato deles serem da tribo de Levi? Nós vamos perceber, irmãos, em Êxodo no capítulo 2, ou Êxodo não, aqui mesmo em Números no capítulo 2, nós vamos descobrir qual era o papel de cada um dos filhos de Levi nesse contexto aqui. Eu vou caminhar com os irmãos para Números capítulo 2. Na verdade eu já selecionei esses textos e deixei separado aqui, porque a letra fica maior e fica melhor para eu ler. Números no capítulo 3 vai dizer assim: as tarefas de cada um deles. Vai dizer as tarefas dos 3 filhos de Levi, de Gerson, de Coate e de Merari. Vejam bem quais eram as tarefas de cada um desses dada por Deus. Eu preciso ler isso aqui para os irmãos entender o que é que esse Coré e esse Corá estava aprontando, né? Eu preciso que os irmãos compreendam isso aqui. Então eu vou voltar nesses textos. Vejam bem, esse Coré, ele tinha uma ambição pelo sacerdócio. Ele era da tribo de Levi. Mas na distribuição das tarefas, quando eles estavam iniciando essa trajetória,
o sacerdócio não foi dado a ele, foi dado a Arão. E nós vamos ver isso aqui na Bíblia. Olha bem. Números 16, 9 e 10 vai dizer assim: acaso é para vós outro coisa de somenos que o Deus de Israel vos separou da congregação de Israel para vos fazer chegar a si, a fim de cumprirdes o serviço do tabernáculo e estardes perante a congregação para ministrar-lhe e te fazer chegar Coré e todos os teus irmãos, os filhos de Levi, contigo? Ainda além disso, vocês também ainda querem o sacerdócio? Moisés confrontando esse povo. Olha, na matança dos primogênitos lá dos egípcios, os primogênitos de Israel, eles foram poupados. Assim, os primogênitos de Israel passaram a pertencer ao Senhor. Então, Deus fez uma troca desses primogênitos por todos os homens da tribo de Levi. Quando Deus separou a tribo de Levi das demais tribos, não lhe deu herança na terra, mas eles deveriam receber cidades no meio das possessões das demais tribos. Também consagrou para o serviço de Deus, primeiramente no tabernáculo, depois no templo. Todos os levitas foram designados para exercer algum encargo na tenda da congregação. Todos os levitas, eles deveriam atuar sob a liderança de Arão e seus filhos. Arão era o primogênito. Então, se Arão era o primogênito, o sacerdócio, nesse caso aqui, competia a ele. E aí, todos os filhos de Levi, todos os descendentes de Levi, eles tinham um papel de cuidar da casa de Deus. Cuidavam do tabernáculo e cuidavam do templo. Cuidavam lá, eles tinham um encargo na tenda da congregação. E aí, em Números 3 e 4, as tarefas foram divididas, né? Vejam bem, Números 3 e 4, vai dizer assim: as tarefas relativas ao tabernáculo são distribuídas pelas famílias dos 3 filhos de Levi. Quais eram os 3 filhos de Levi? Gerson, Coate e Merari. Vamos ver qual o papel que competiu a cada um deles. Basicamente, coube aos filhos de Gerson cuidar da infraestrutura externa do tabernáculo. Eles montavam o tabernáculo no deserto, eles desmontavam, eles transportavam, eles tinham o papel de organizar o lugar onde o povo de Deus ia se reunir para adorar, né? Então, isso era competência do Gerson e de todos os seus descendentes. Aí, queridos, eles faziam então, eles carregavam, não é? Eles montavam, desmontavam, eles transportavam toda a infraestrutura do tabernáculo. Aos filhos de Merari, que era o outro filho de Levi, competia cuidar da infraestrutura interna. Então, a parte externa, quem cuidava eram os filhos de Gerson. Os filhos de Merari cuidavam da estrutura interna, montava, desmontava e transportava. E aos filhos de Coate, de quem eram descendentes este Coré, eles tinham uma outra responsabilidade. Olha, aos filhos de Coate, a competência era cuidar do mobiliário e dos utensílios sagrados do santuário. Eles cuidavam das coisas sagradas, eles cuidavam das coisas que estavam no altar. Os filhos de Coate, esse Coré, não é? Então, isso era a responsabilidade de cada um deles. Agora observe, é importante observar que coube à família de Coate a parte mais delicada: cuidar das coisas santíssimas. As coisas santíssimas não podiam ser cuidadas pelos filhos de Gerson, que era um filho de Levi. Não podia ser cuidada pelos filhos de Merari, que era um outro filho de Levi. A parte mais importante era quem cuidava: os filhos de Coate, de quem descendia esse Coré aqui. Então, irmãos, a parte mais importante, que eram as coisas santíssimas, os utensílios sagrados, eram essa família que cuidava. Por exemplo, eles cuidavam da arca, com o risco de morte se tocasse, se transportassem de forma inadequada. Olha o que diz o texto de Números 4, 19 e 20. O texto diz assim: isto, porém, lhe fareis, para que vivam e não morram, quando se aproximarem das coisas santíssimas. Para se aproximar das coisas santíssimas, para tocar
nas coisas santíssimas. Para transportar as coisas santíssimas, tinha que ser com muita santidade, porque se tocasse de forma indigna, ele mesmo morria. Tudo isso foi estabelecido por Deus por intermédio de Moisés. Deus dava a Moisés, Moisés dava ao povo, inclusive o tão cobiçado sacerdócio. O tão cobiçado sacerdócio. Olha o que diz Números 3:10. Mas a Arão e a seus filhos ordenarás que se dediquem só ao seu sacerdócio, e o estranho que se aproximar do sacerdócio vai morrer. Ou seja, Deus deu tarefas específicas para determinadas pessoas. Para Arão, ou o sacerdócio, Deus falou, é nas mãos de Arão, e qualquer um estranho que chegar aqui vai morrer. Coré, irmãos, que era descendente de Corá, ele sabia que o papel dele era outro. O sacerdócio não lhe era da sua competência, não era da sua competência. O sacerdócio Deus determinou via Moisés. O sacerdócio é de Arão. E qualquer pessoa estranha que chegar aqui, que tomar essa posição, que usurpar essa posição, morrerá. Coré sabia disso. Aos de Gerson, Deus tinha a responsabilidade de cuidar das coisas da infraestrutura externa do tabernáculo. Aos descendentes de Merari, cuidar das coisas internas. A esse Coate, cuidava das coisas sagradas, mas dos utensílios, da arca, da mesa, da pia de bronze, da mesa da proposição. Mas Arão, seus filhos, seus descendentes, eles cuidariam do sacerdócio. Qualquer um estranho que chegasse para tomar o lugar de Arão, morreria. Deus já tinha dito isso. Mas aqui em Números 16, irmãos, entra um pecado que é um pecado muito grave. Um pecado muito grave, que é o pecado da rebelião. A Bíblia diz lá em Samuel que o pecado de rebelião é como o pecado de feitiçaria. E o primeiro que se rebelou contra Deus, que ousou estar no lugar de Deus, ou construir um trono acima do trono de Deus, foi Satanás, foi Lúcifer. Isso está em Ezequiel capítulo 28 e está também em Isaías capítulo 14. Isaías 14, Ezequiel 28 vai narrar a história da queda de Lúcifer. E ele caiu do céu, levando consigo uma terça parte dos anjos, justamente porque ele cometeu o pecado de rebelião. Ele assentou no seu coração ser igual a Deus e estabelecer o seu trono acima do trono de Deus. Deus, então, de forma muito firme, detonou ele lá de cima. E ele foi lançado lá de cima abaixo e se transformou nesse anjo de trevas, anjo do mal, inimigo das nossas almas. Pecado de rebelião nasceu com Lúcifer, com Satanás. Toda pessoa que promove rebelião, ele está fazendo a vontade do diabo, porque Deus não admite rebelião no meio do seu povo. E todas as vezes que todas as vezes que na Bíblia alguém agiu em forma de rebelião, Deus não teve dó, Deus não teve piedade, Deus cortou o mal pela raiz. Aconteceu com Satanás, Deus atirou ele lá de cima a baixo. Aconteceu com essa turma aqui, Datã, Coré e Abirão, a terra abriu, os engoliu vivos. Foi o juízo de Deus. O juízo de Deus sobre aqueles que promovem rebelião é sem misericórdia. É sem misericórdia. É sem misericórdia. E aí, Miriam, lá em Êxodo capítulo 12, irmã de Moisés, também se levanta contra Moisés. Imediatamente ela ficou leprosa. E ela morreria com lepra. Ela não morreu com lepra, porque tinha um homem de Deus que tinha muita moral com Deus, que ele falava e Deus atendia ele. Moisés intercedeu por Miriam, e Miriam foi curada da lepra
por causa de Moisés e não por causa de qualquer pedido de perdão que ela teve. Foi Moisés, foi por causa de Moisés. Foi Moisés que intercedeu por ela e ela foi curada. Mas o homem que se levanta contra o escolhido de Deus, o homem que se levanta contra o ungido do Senhor, o homem que se levanta contra aquela pessoa a quem Deus escolheu e colocou à frente, ou que Deus colocou, ou que Deus deu autoridade sobre a sua vida. Se você se levantar, o juízo de Deus é sem misericórdia. O juízo de Deus é sem misericórdia. Deus trata esse povo matando. Deus trata esse povo matando, morrendo. As pessoas morrem. Levantou contra o ungido de Deus, acontece isso. Notem que Coré, dentre as atribuições que foram dadas por Deus através de Moisés, o papel de sacerdócio não competia a Coré. Coré cuidava das coisas sagradas. E Deus disse que quem ousasse exercer o sacerdócio, ou o estranho, que se chegasse a ele ia matar. Coré sabia disso. Mas o povo estava muito revoltado. Por que o povo estava muito revoltado? O povo saiu do Egito, diante de uma promessa que iria para uma terra que mana leite e mel. E aí, por conta da murmuração, porque logo que saiu, sentiu desejo de voltar para o Egito, comer os melões, as cebolas, né? Comer aqueles alimentos lá do mundo, lá do Egito. Eles desejaram aquilo, porque no deserto não tinha. Aí começaram a reclamar: Moisés, para que você trouxe a gente do Egito? Estava tão bom lá nós tínhamos de tudo, e agora você nos traz para morrer nesse deserto? E aí o sentimento, o mundo estava dentro deles. E eles não conseguiam tirar o mundo, que era o Egito. O Egito estava dentro deles. E aí eles começam a questionar com Moisés: você nos trouxe para morrer nesse deserto? Melhor se estivéssemos lá. E aí eles vão aprontando, eles vão reclamando, vão murmurando, vão questionando Moisés, vão colocando Moisés na parede. E aí chega um momento que ele se aproxima da terra. Moisés manda os espias, está no capítulo 13. Moisés manda os espias espiarem a terra. Aí eles voltam de lá, 10 deles voltam completamente temerosos, altamente pessimistas. Chega e diz para a congregação: olha, é impossível, não dá para a gente entrar lá naquela cidade não, lá só tem gigante, a cidade é fortificada, está diante de montanhas, é uma cidade muito protegida, nós aos olhos deles parece que somos gafanhotos, somos pequenininhos diante do tamanho deles, não dá para encarar esse desafio, nós vamos para lá para morrer. Mas aí levanta Josué e Calebe e dá uma palavra diferente. A verdade é que o povo estava muito revoltado aqui. Aqui nesse capítulo 16, o povo estava muito revoltado. E o que é que o povo intenciona? Vai ter um texto aí, no capítulo 12 ou no 13, se não me engano, que o povo vai dizer assim: olha, é melhor a gente levantar um líder aqui entre nós, fazer um movimento aqui, fazer uma manifestação, que a palavra do momento é essa hoje, né? Fazer uma manifestação. E aí, esse Coré, ele fala: gente, vamos fazer uma manifestação aqui? Vamos reunir as lideranças? Vamos reunir aqui 250 homens renomados no meio da congregação, líderes. Vamos reunir aqui 250 cabeças, 250 maiorais, não é? Vamos reunir esse povo. Vamos fazer uma manifestação contra Moisés e contra Arão? E aí a gente toma o lugar de Moisés, a gente toma o lugar de Arão, e aí a gente volta para o Egito, porque morrer nesse deserto ou enfrentar esses gigantes, nós não vamos fazer isso. Então vamos fazer uma manifestação, vamos lá para a esplanada dos ministérios, a gente derruba Moisés e a gente derruba Arão e a gente volta para o Egito. Coré, irmãos, ele faz esse movimento. Nós vamos perceber no início aqui, acho que no capítulo 3, exatamente no capítulo 3, quando vai falar da localização das tribos em volta do tabernáculo, vai dizer que a tribo de Coré, ou a tribo da família de Coré, de Coate no caso, ficava ao sul do tabernáculo. No capítulo seguinte nós vamos perceber que a tribo de Ruben, ficava exatamente do lado da tribo de Levi.
E aí o que acontece? Está aqui a tribo de Levi, em volta ali. Está a tribo de Rúben, eles estavam muito próximos. Aí a primeira coisa que Coré faz é o quê? Vai na tribo vizinha, na tribo de Rúben, e começa a convencer uns camaradas lá. Aí pega Datã e Abirão. Datã e Abirão era da tribo de Rúben, mas Coré era bom de papo, era bom de lábia. Conseguiu convencer Datã e Abirão para participar daquela manifestação, daquele enfrentamento. E aí ele sai levando todo mundo, mas ele conseguiu trazer Abirão e Datã, que eram da tribo de Rúben. Nós percebemos aqui pelo estudo que tinha duas situações aqui. Eles não queriam derrubar só o sacerdócio. Coré, por ser da tribo de Levi, ele queria o lugar de Arão, porque ele era levita. Ele queria o lugar de Arão, ele queria o sacerdócio. Agora, Rúben, ou os dois descendentes de Rúben, que é Datã e Abirão, eles não queriam o lugar de Arão, eles não queriam o sacerdócio, até mesmo que não podia, só podia ser sacerdote se fosse da tribo de Levi. Eles queriam o quê? A liderança. Então Datã e Abirão queriam derrubar Moisés, e Coré queria derrubar o Arão. Notem a diferença? Por que que Datã e Abirão queria o lugar de Moisés? Porque eles eram descendentes de Rúben. Rúben foi o primeiro filho de Jacó. Ele tinha a primazia. Só que Rúben, ele tinha perdido o direito de primogenitura lá atrás. Então ele já não tinha mais direito de liderar. Então, Datã e Abirão é mesmo, né? Meu pai era o primogênito. Meu pai errou lá atrás, mas nós vamos resgatar esse negócio e nós vamos assumir o poder de novo. Aí Datã e Abirão se juntam com Coré. Coré quer o sacerdócio. Abirão e Datã querem a liderança. E aí, irmãos, diz a Bíblia, no capítulo que nós lemos, o 16, o texto diz assim: e Coré, da tribo de Levi, tomou consigo a Datã e Abirão, da tribo de Rúben, e eles se insurgiram perante Moisés, com 250 homens dos filhos de Israel, maiorais da congregação, chamados ao ajuntamento, varões de nome, não era qualquer um não, era só liderança, era só os líderes das centrais sindicais, era só os líderes dos sindicatos, e foram para a esplanada, queria derrubar o povo, era só líderes que eles tinham. Irmãos, a pior coisa que tem é um homem, é uma pessoa querer levantar-se contra um ungido de Deus. Deus, quando nos chama, Ele nos capacita e nos comissiona e nos dá um lugar no seu corpo. Deus nos dá um lugar no seu corpo. E é naquele lugar no seu corpo que Deus nos dá que nós temos que exercer o nosso ministério. Mas tem muita gente que não fica satisfeito em estar no lugar onde Deus o colocou. Ele quer estar no lugar do outro. Ele quer sempre estar no lugar do outro. E isso é um problema muito sério. Isso chama-se inveja. Isso chama-se inveja. A pessoa invejosa, ela quer estar no seu lugar. Ela quer ocupar a sua posição. Ela quer puxar o seu tapete. Ela quer ter o que você tem e que ela não tem. Ela quer estar na posição que você está e que Deus não colocou ela. E isso é um perigo muito grande. Nisso há um perigo muito grande. Nesse caso aqui, Deus tratou imediatamente com esse povo. Deus chama esse povo para uma conversa. Moisés, olha o que diz o texto. Moisés, ouvindo isto, ouvindo esse papo de Coré, de Datã e de Abirão, Moisés imediatamente ele se apresenta. E Moisés enviou a chamar a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe. Porém eles disseram: não subiremos. Porventura pouco é que nos fizeste subir de uma terra que mana leite e mel,
para nos matares neste deserto? Senão que também totalmente te assenhoreias de nós, se coloca como Senhor sobre nós? Nem tampouco nos trouxeste a uma terra que mana leite e mel, nem deste campos e vinhas em herança. Porventura arrancarás os olhos a estes homens? Não subiremos. Moisés se irou com aquela situação. Moisés se revoltou muito. E Moisés disse ao Senhor, para que não se atentasse para a oferta daquele povo. Disse mais Moisés a Corá. Note que Moisés primeiro chama Datã e Abirão, que são da tribo de Ruben, que queria o seu lugar. Agora ele chama Coré, que era da tribo de Levi, que queria o lugar de Arão. E olha o que ele diz. Disse mais Moisés agora a Corá. Tu e toda a tua congregação, ponde-vos perante o Senhor, tu e eles, e Arão, amanhã. E tomai cada um o seu incensário. Neles ponde incenso, e trazei cada um seu incensário perante o Senhor. Aí veio, conforme Moisés convocou, Coré trouxe 250 homens, 250 incensários. Também tu e Arão, cada qual o seu incensário. Tomaram, pois, cada qual o seu incensário, e neles puseram fogo, e neles deitaram incenso, e se puseram perante a porta da tenda da congregação. E Corá fez ajuntar contra eles toda a congregação à porta da tenda da congregação. Então a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo, agora o Senhor, Deus, entra no circuito. Apartai-vos do meio desta congregação, e eu os consumirei como num momento. Mas eles se prostraram sobre os seus rostos e disseram, ó Deus, Deus dos espíritos de toda a carne, pecará um só homem, indignar-se-á tu contra toda a congregação? Falou o Senhor a Moisés dizendo, fala a toda essa congregação dizendo, levantai-vos ao redor da habitação de Corá, Datã e Abirão. Moisés fez o que Deus mandou. E diz a Bíblia, irmãos, que Moisés fala para aquele povo e diz assim, olha, se estes, falando para o seu povo, Moisés, se estes desta congregação morrerem de morte natural, o Senhor não está comigo, o Senhor não está com Arão. Mas se acontecer alguma coisa sobrenatural, se alguma coisa diferente acontecer, interessante que quando Moisés fala para o seu povo, ele diz assim, olha, se estes morrerem de morte natural, Moisés já estava dizendo, esse povo tudo vai morrer, esse povo tudo vai morrer. Aí ele diz, se eles morrerem de morte normal, se estes morrerem como morrem todos os homens, morte natural, e se forem visitados como se visitam todos os homens, então o Senhor não me enviou e nem enviou Arão. Mas, se o Senhor criar aqui alguma coisa nova, se o Senhor fizer algo diferente aqui, e a terra abrir a sua boca e os tragar com tudo que é seu, e vivos descerem ao sepulcro, então conhecereis que estes homens irritaram o Senhor. E acabando Moisés de falar essas palavras, a terra fendeu-se, a terra se abriu e engoliu vivos todos aqueles homens e toda a sua congregação. Olhe o juízo de Deus contra aquele que comete um pecado de rebelião. O juízo de Deus, irmãos, é sem piedade para essas pessoas. Nunca, irmão, nunca, irmã, se junte a alguém que se levanta na igreja contra uma liderança. Nunca se junte. Porque morre o rebelde e aqueles que consentem com a rebeldia. Morre o rebelde e aqueles que estão juntos com os que promovem a rebelião. Nunca, 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 nunca. Se alguém chegar em você para falar da sua liderança, para falar do seu líder, do seu pastor, do ungido de Deus, não consintas com eles. Aparta-te deles, porque eles vão morrer e você vai junto. Você vai junto. Tem que ter muito cuidado com isso. Tem que ter muito cuidado.
Tenho 20 anos de ministério. Em alguns momentos, enfrentei algumas situações de alguém questionar a minha liderança. Eu fui chamado por Deus e não tenho dúvida disso. E até o dia que Deus quiser, eu vou estar aqui. Até o dia que Ele quiser. O dia que Ele não quiser, eu aposento. Faço igual o pastor Raimundo, aposentou da polícia aí, ó. Agora só sombra e água fresca. É tudo que um pastor quer hoje é aposentar, irmãos, porque a carga é pesada. É tudo que um pastor quer hoje é descansar e viver com a sua família como vive qualquer outra pessoa. É tudo que quer. Mas enquanto Deus não fizer isso, a gente vai ficar aqui. E quem colocou é Deus. E quem tira é Deus. Estou falando essa palavra aqui, apenas ensinando isso aqui para os irmãos. Não é que a gente está vivendo nenhuma situação parecida, não. Porque às vezes a gente ministra de acordo com a necessidade da igreja, né? Mas isso aqui é ensinamento bíblico para os irmãos. É ensinamento bíblico. Não é que nós estamos vivendo situações parecidas. Mas como eu estava falando, em 20 anos de ministério, eu enfrentei por umas 3 vezes. Eu vou tirar o dirigente dessa congregação para colocar naquela. Aí o dirigente, Deus não está nesse negócio. Está errado. Eu não aceito. Está indo tão bem, a obra está crescendo, Deus está abençoando. Meu irmão, mas Deus mandou tirar você daqui e botar ali. Cumpre você obedecer e pronto. Eu tenho motivos para estar fazendo isso. Não faço isso simplesmente por fazer. A pessoa se revolta. Ah, pastor, então eu vou abrir uma congregação aqui do lado. Aí vai, leva uma meia dúzia de irmãos, porque normalmente não é a maioria, normalmente é uma minoria. Aí abre uma congregação ali, passa 6 meses, ele não tem chamado, Deus não chamou para isso. Aí sai, e aquela meia dúzia que levou, tudo morreu espiritualmente. Isso é coisa real, acontecido no nosso ministério. Os que acompanharam, tudo morreram espiritualmente, estão no mundo, estão na cachaça, estão na prostituição, estão na droga. Morreram. No caso aqui foi morte física. Mas hoje os que se rebelam, Deus pode matar mesmo fisicamente, mas às vezes a pessoa morre desse jeito. Então, irmãos, pelo amor de Deus, fiquem atentos. Nunca se insurja contra uma liderança. Nunca se levante contra uma liderança. O dia que você não estiver satisfeito com a sua liderança, ao invés de se insurgir, chega no pastor e fala: pastor, não dá mais para a gente caminhar junto. Me abençoe e deixa eu seguir o meu caminho. O pastor vai pôr a mão sobre a cabeça dele, vai abençoar. Irmão, segue o seu caminho. E ele vai ser bem sucedido onde ele for. E ele vai prosperar onde ele for. Eu tive um caso de um pastor em 2000 assim que eu voltei do Hospital do Câncer, isso foi em 2003. E ele falou: pastor, estou com o senhor aqui durante todo esse período, o senhor está no hospital, nós intercedemos, nós oramos, o senhor me colocou em vários cargos na igreja, mas pastor, eu tenho um chamado, Deus já falou comigo, eu queria abrir uma congregação, pastor, o senhor me ajuda, o senhor me abençoa? Eu chamei o ministério, nós abençoamos esse irmão. A igreja dele hoje é uma grande igreja lá na Ceilândia, porque ele foi pelo caminho certo, ele foi pela maneira correta. Agora, uma meia dúzia que eu já vi se levantar e fazer do seu jeito, bateu com a cara na parede, não prosperou, está sofrendo. E os que acompanharam, irmãos, estão passando por muita dificuldade. Então, esse texto aqui de Números, ele nos ensina isso, irmãos, que a gente não pode entrar numas frias dessa, não. Esses homens, eles estavam querendo levantar uma liderança entre eles, para quê? Para não enfrentarem Jericó, porque disseram que lá em Jericó tinha gigantes, os muros eram altos, fortalecidos, a cidade era fortificada. Eles temiam enfrentar o inimigo, que era a cidade de Jericó. Eles achavam que no deserto estava passando por dificuldade, e eles queriam voltar para o Egito. Analise. Moisés tinha a instrução de Deus. Moisés tinha Deus com ele. Esse povo já tinha visto Deus fazer inúmeros milagres ali no deserto. Eles estavam vivendo um milagre a cada dia. Mas ainda assim, eles não tinham fé suficiente para avançar. Queriam recuar. Esse povo então não queria enfrentar os desafios que surgem na vida.
queriam voltar para o bem bom. Queria voltar para aquilo que aparentemente é bom. Assim tem muitos crentes na igreja hoje. Vem para Cristo e não quer enfrentar as lutas que o cristão enfrenta. Ele fala, puxa vida, mas antes de eu aceitar Jesus era tão bom, era tão tranquilo. Uma bebida de vez em quando, um cigarro de vez em quando, uma casa de prostituição de vez em quando. Era tão bom essa vida. Acho que eu vou dar um pulinho lá no mundo, experimentar um pouquinho dessas coisas de novo. A Bíblia diz que quando Deus nos chama, Coríntios 5:17, eis que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficam para trás, e eis que tudo se faz novo. Tudo se faz novo. A prostituição é velho. Bebida alcoólica é velho. Cigarro é velho. Prostituição, adultério, essa vida de malignidade é coisa velha, fica para trás. Mas tem gente que está na igreja, mas está com o olho no Egito. Está lembrando daquela aparente alegria que o Egito proporcionava. Então está aqui na igreja, mas está lembrando dessa aparente alegria que o mundo proporciona. A alegria do mundo, como dizem alguns, é efêmera, é passageira. É passageira. A alegria do mundo é passageira. O pecado, irmãos, ele vende vida, mas o resultado dele é morte. O pecado, ele vende alegrias, mas o resultado final é morte. A Bíblia diz em Provérbios 16:25, também no 14:12, esses dois versículos são exatamente iguais, diz que há caminhos que ao homem parecem perfeitos, mas o fim deles são caminhos de morte. Então, às vezes, o crente vem, está numa nova vida em Cristo, mas está lembrando do Egito, está lembrando do mundo, e não quer deixar as coisas do velho homem. Quer viver essa alegria aparente que o mundo proporciona. A Bíblia diz lá no último versículo de Malaquias, se não me engano, não sei o último versículo, se é o 4, no capítulo 4, o último versículo da Bíblia, lá no Velho Testamento, vai dizer que vai chegar um momento que você vai ver a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Às vezes está dentro da igreja, está pensando que está servindo a Deus, mas está trazendo consigo essas rusgas lá do velho homem, lá do mundo. A Bíblia diz em Gálatas, no capítulo 4, na verdade capítulo 5, que o espírito e a carne são dois inimigos eternos. A Bíblia diz em Gálatas capítulo 5, quando fala das obras da carne e o fruto do espírito, que esses dois, eles são inimigos eternos. Eles não vão combinar. Não tem acordo entre carne e espírito. Não tem acordo. Não tem facilidades. Não tem. Digo, porém, 2 pontos, disse Paulo, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. Estes se opõem, eles se enfrentam. Estes opõem-se um ao outro, para que façais exatamente o que não quereis. Você não quer pecar, mas a carne quer que você peque. O Espírito está dizendo, não faça, mas a carne está dizendo, faça. Esses inimigos, Espírito e carne, vão se enfrentar sempre. E eles estão aí dentro de você. E você tem que dominá-lo. Gênesis capítulo 4, versículo 7. Quando Deus repreende a Caim. Deus vai dizer para Caim dessa forma. Olha só. Caim, por que te iraste? No versículo 6. E por que descaiu o teu semblante, Caim? Se você fizer o bem, é uma pergunta, não haverá aceitação para ti, Caim? Aí Deus diz,
E se você não fizer o bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, é o que você quer. Mas cumpre a ti, Caim, dominá-lo. O pecado está à porta, é o seu desejo. Você quer pecar, porque o pecado é coisa boa. Por incrível que pareça, não estranhe o que eu estou falando. O pecado é bom. O pecado é bom. Ruim é as consequências, ou são as consequências do pecado. Quem falou que o pecado não é bom? Tem pecado que é bom. Mas a Bíblia diz que não convém. Não convém. Agora, o pecado, ele te traz a alegria momentânea. Momentânea. Porque logo em seguida, ele vai te trazer um peso na consciência tão grande que você não vai conseguir carregar por muito tempo. Você vai morrer com a consciência pesada. Então, Deus disse para Caim, olha, o pecado jaz à porta. E vai ser o seu desejo. Você vai querer pecar. Vai ser aquela luta, vou, não vou, faço, não faço. É pecado, eu tenho um cargo na igreja, eu sou crente, amanhã tem Santa Ceia, eu não posso fazer isso. O pecado jaz à porta, é o seu desejo. Mas Deus fala, cumpre a você dominar o pecado. Cumpre a você dominar o pecado. Então, irmãos, continuando aqui em Gálatas, Gálatas vai dizer que o espírito, a carne, ele se opõe, Paulo vai dizer em Gálatas, que ele se opõe um contra o outro, para que façais o que não quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices. Será que é beber água isso aqui? Que bebedice é essa? Que bebedice é essa? Será que é água mineral, Indaiá? Coca-Cola? Que bebedice é essa? Cervejinha, a proibida, né? A proibida. Que bebida é essa aqui que é obra da carne? Que bebedice é essa? Eu queria saber. Que bebedice é essa? Guaraná Jesus? Que tem lá no Maranhão, eu fiquei sabendo? Ruim que só, tem nada a ver com Jesus. Com todo respeito aos maranhenses que estão aqui, cadê o Enoque? Viu, Enoque? Com todo respeito, ruim que só o Guaraná Jesus. Agora, inveja, homicídio, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como antes já vos disse, que os que tais coisas cometem não herdarão o reino de Deus. O grande problema, irmãos, é a questão do crente interpretar a Bíblia do seu jeito. Tem crente que lê a Bíblia, o que é bom para ele, ele pega. O que não é muito bom para ele, não. Isso aqui, Deus está falando, é com os israelitas, é coisas do Velho Testamento. Não, isso aqui era coisa lá da igreja de Gálatas. Isso não tem nada a ver com a IDEPS hoje, não. Isso aqui era só para aquele povo lá de Coríntios, de Romanos. Isso era daquela época. Irmãos, a Bíblia Sagrada, ela não muda. Que é princípio na época de Adão e lá no milênio. Bíblia não muda. E Deus falou isso. Salmo 119, versículo 89. Para sempre, ó Senhor, permanece no céu a sua palavra. Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Mateus 24, 25. Passarão os céus, passarão a terra, versículo 12. Mas passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. A palavra de Deus é isso.
A palavra de Deus, diz a Bíblia em João 17:17, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Mateus 22:29. Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. João 5:39. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. Jeremias 15:16. Achando as tuas palavras, falando da Bíblia, logo as comi, e ela foi para mim gozo e alegria para a minha vida. Quando você come a palavra, é isso. A palavra de Deus é isso. Agora, o crente quer interpretar a Bíblia do jeito dele, acha que valeu lá atrás, mas que não vale hoje. Hoje é do jeito dele. Ele faz a sua interpretação à sua maneira. Não sei como é que é o nome do especialista aí em interpretação, mas ele mesmo faz a sua exegese, ele faz a sua análise, a sua interpretação. Está ligado à área de linguística, né? Linguística. Ele mesmo, não, isso aqui está dizendo isso, não é isso. E aí quer viver em pecado dentro da igreja. E aí você vai falar com ele, não tem nada a ver não, mas isso é coisa do passado. O que a Bíblia está dizendo aqui é outra coisa. Irmãos, Jesus, ele nos falou muitas coisas acerca da sua palavra. E Hebreus, o escritor de Hebreus, capítulo 12:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o mesmo lá na eternidade passada e ele é o mesmo lá na eternidade futura. Ele não muda. Se Jesus não muda, a sua palavra não muda. Porque um dos atributos de Deus é a imutabilidade. Imutabilidade é um dos atributos de Deus. Sua palavra é a mesma. Jesus não muda. Então, irmãos, essas são as obras da carne. E aí Paulo diz no 25 aqui, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. E aí, eu acho interessante que Paulo está sempre combatendo essas coisas. Em Coríntios, capítulo 6, versículo 10, 1 de Coríntios, ele vai dizer assim, olha, não erreis, 2 pontos, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito Santo de Deus. E aí a Bíblia vai dizer ainda em Apocalipse capítulo 20, último capítulo lá de Apocalipse 22, 14, vai dizer, ficarão de fora, eu acho que é o 15, né? Ficarão de fora, olha quem vai ficar de fora, não vai entrar nos céus, é o 25, 15, 22, 15, ficarão de fora os cães e os feiticeiros e os que se prostituem, olha quem vai ficar de fora, os cães aqui são os gentios, aqueles que não aceitaram Jesus. Já falei aqui que Deus trata a humanidade, divide a humanidade em 3 grupos de povos. Deus tem Israel, é um grupo, Deus tem os gentios, que é outro grupo, e Deus tem a igreja, que é o terceiro grupo. No mundo, alguém é um desses 3. Ou alguém é judeu, ou alguém é gentio, ou alguém é igreja. Ou alguém é Israel, ou alguém é gentio, ou alguém é igreja. Israel, o povo escolhido. Gentios, aqueles que não aceitaram Jesus como Salvador. Igreja, aqueles que aceitaram Jesus como Salvador. Para cada um desses, Deus tem um destino. Para Israel, Deus prometeu terra. É a terra prometida. É essa mesma terra prometida que esse Datã, Coré e Abirão estavam buscando lá naquela época. Eles vão, no milênio, ocupar essa terra. Jesus vai ser o rei. Então, para Israel, o primeiro grupo, Deus prometeu terra. Para a igreja, o terceiro grupo, Deus prometeu céu. Para os gentios, que é o segundo grupo, que nem é Israel, nem é a igreja, Deus prometeu o inferno. Então, ou vai herdar a terra, ou vai herdar o céu, ou vai herdar o inferno. Se é judeu, herda a terra. Se é igreja, herda o céu. Se é gentio, não aceita Jesus, vai para o inferno. Vai para o inferno. E aí,
Paulo, aqui o escritor, João no caso, ao Apocalipse, vai dizer: ficarão de fora os cães, que são os gentios. Lembra aquela passagem lá de Mateus capítulo 15, verso 24 a seguir, que aquela mulher cananeia chega até Jesus pedindo para que curasse a sua filha que estava miseravelmente endemoniada. Aí Jesus nem deu bola. Aí os discípulos repreenderam. Aí aquela mulher insistiu e os discípulos mais uma vez repreendeu. Aí na terceira vez, aí num dado momento Jesus fala: olha, não é lícito eu pegar os pães dos filhos, que eram os israelitas, os judeus, não é lícito que eu pegue o pão dos filhos e dê aos cachorrinhos. Quem eram os cachorrinhos ali? Jesus estava se referindo aos gentios. Então os cães, os cachorrinhos, eram os gentios. Então aqui, quem ficará de fora, ou ficarão de fora? Os gentios, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Todos esses vão ficar. Todos esses vão ficar. Mas as pessoas estão interpretando a Bíblia à sua maneira, ao seu jeito. Não, isso não é pecado não tem mais problema, só um cigarrinho aqui, né? Só uma proibida aqui, outra ali, não vai ter problema, não vai ter. Engano. Se alguém está fazendo essas coisas, foge delas. Porque a Bíblia diz, e aí eu não vou lembrar o versículo, mas é Salmo 116, se não me engano, que diz que um abismo chama outro abismo. E 1 Coríntios, aqui capítulo 10, vai dizer: olha, quem está em pé, cuide para que não caia. Quem está em pé, cuide para que não caia. Um abismo chama outro abismo. Eu não conheço, por exemplo, um alcoólatra que começou bebendo um engradado de 51. Todo alcoólatra, ele começou com a primeira dose. Um abismo chama outro abismo, vai chegar lá. Então, irmãos, vale a pena ouvir a palavra de Deus e obedecer a palavra de Deus. A gente estava em Números, né? Datã, Coré e Abirão se levantaram contra Moisés. Coré, querendo o sacerdócio, estava se levantando contra Arão. Datã e Abirão queriam a primazia, queria o lugar de Moisés. Mas Deus tratou severamente com esse povo. Deus matou esse povo. Então, irmãos, vamos fugir. Vamos fugir de todos esses motins. É muito comum hoje, os crentes hoje estão muito críticos. Os crentes hoje estão críticos demais da conta. Tudo que você faz, ele quer criticar. O pastor está falando aqui. O pastor erra de vez em quando, é humano como vocês. E foi isso que eles viram em Moisés. Ah, mas esse Moisés aí é homem. Esse camarada também erra. Casou com uma cuxita ali, matou um outro ali, enterrou na areia. Ué, ele é igual a gente, ele também erra. Por que a gente não pode ser então o líder aqui como ele é? Entende? Então a gente erra, a gente é humano, a gente falha. Mas aí, o pastor está pregando aqui e o crente está lá com o celular ligado, pesquisando o que o pastor está falando para ver se ele está falando certo. Irmãos, isso é de uma falta de ética tão grande, a falta de etiqueta tão grande. Inclusive, eu queria até pedir para os professores da escola bíblica, quando for iniciar a aula, pedir para todo mundo desligar celular. Não deixar ninguém em sala de aula com o celular ligado. Porque tem uns alunos que eles querem, como é que fala? Confrontar, mas é outra palavra que eu queria falar. Não, quando eu era jovem, tinha uma pessoa que ele queria só fazer perguntas capciosas, que ele sabia a resposta, mas ele queria embaraçar o professor. Polemizar, tumultuar, confrontar, expor o professor. São os filhos do capeta esses caras. Quando eu era jovem, irmãos, que eu estava começando a ministrar na escola dominical, pastor Lúcio,
Tinha um camarada que ele sabia muito. Ele sabia muito. Agora, porque ele sabia muito, você estava ministrando, ele ficava toda hora te interrompendo, fazendo perguntas que queria que você desse a resposta de quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. Sabe? Perguntas só para gerar uma polêmica e para tirar o foco do professor e da classe. Irmãos, esse negócio da gente estar falando aqui, o irmão está com o celular ligado, pesquisando, porque hoje é assim, né? Se perguntar a Bíblia, perguntar um versículo bíblico para ele não sabe. Porque hoje ele depende de um celular e depende de uma internet. Se perguntar um versículo para ele não sabe. Mas ele gosta de ficar colocando o professor em situação difícil. O pregador está aqui, aí estão os dois conversando ali, e pesquisando, e aí já começa a fermentar com o outro. Ó, o que ele falou aí não é bem isso não. Tínhamos um pastor aqui, que quando estava pregando, teve um dia, um outro pastor, falou, olha, eu tenho medo de pregar na IDEPS, porque eu estou sendo avaliado pelo irmão ali embaixo, e quando eu desço lá, ó, você falou isso não está na Bíblia, isso, aquilo, outro. Porque às vezes, irmãos, as pessoas falam algumas coisas na empolgação e na emoção e no muito falar, no vício, né? Diz lá, não, a Bíblia diz que o levantar é do homem e o cair é de Deus. Vocês já devem ter ouvido essa expressão inúmeras vezes. Onde está isso na Bíblia? Lugar nenhum, irmãos. O levantar é do homem, o cair é de Deus, isso é uma conjectura que a gente faz. Isso não está em lugar nenhum na Bíblia. O levantar é de Deus, o cair é do homem. A Bíblia diz lá em Provérbios que o homem cairá até tantas vezes, mas de todas o Senhor o levantará, que é diferente. Não é isso? Então as pessoas, às vezes, aí o irmão pega ali, o pastor falou isso, ó, isso não está na Bíblia. Aí sai passando no corredor, isso não está na Bíblia. Irmãos, você sabe que não está? Guarda para você. O pastor falou alguma coisa aqui, falou um versículo trocado, eu falo versículo trocado demais. Porque falo muitas vezes, eu troco os versículos, né? Muito embora saiba o versículo, saiba a referência, mas de vez em quando a gente troca. Natural, qualquer pessoa faz isso. Aí o irmão já levanta lá, ó, abri a Bíblia aqui, ó. Falou errado, isso não está aqui não, isso está aqui. Irmão, isso é antiético. Isso é antiético. Quando falar errado, curve sua cabeça, ó Deus, abençoa a memória do pastor Olívio para ele lembrar o que ele estudou. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo, lá em João 14, né? O Espírito Santo vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho falado. O Senhor fala comigo através da palavra. Ele fala comigo. Na hora que eu vou falar com você, às vezes eu esqueço. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo vos fará lembrar de tudo que o Senhor nos falou, através da palavra. Não é verdade? Então, ao invés de você confrontar, ao invés de você começar a ficar conferindo, aí você pode dizer, pastor, mas lá em Atos fala que nós temos que ser crentes bereanos, que conferia na palavra tudo que o apóstolo ensinava. É outro contexto, irmãos, não é assim não. Eles não estavam com a perspicácia, né, para ver, para colocar o pregador, o Paulo, o João, não é, quem estivesse pregando lá, o Felipe, em situação difícil, não. Eles queriam aprender. Eu sugiro a você ler a palavra, porque a palavra é vida para as nossas vidas. Medite na palavra. A Bíblia diz em Salmo 1:2, né? Medito nela de dia e de noite. O Salmo 119, versículo 11 vai dizer: guardei a sua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. A palavra de Deus é isso. A palavra de Deus é isso. A palavra de Deus em Hebreus 4:12 vai dizer que ela é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e é apta para discernir tudo. Isso é a palavra de Deus. Lá em Timóteo, qual o versículo? 4:17? Não sei. Lá em Timóteo vai dizer que toda a escritura é divinamente inspirada e apta para ensinar, para exortar, para corrigir. A palavra de Deus é isso. Isso é a palavra de Deus. E Pedro 2:2, acho que é 1 Pedro 2:2 vai dizer assim, ó: desejai afetuosamente como menino novamente nascidos, o leite racional, que é a palavra de Deus, para que por ele vades crescendo. Desejai afetuosamente. Pedro 2:2, não é isso? Pedro 2:2. Desejai afetuosamente como menino novamente nascidos, como criança.
o leite racional. Assim como uma criança recém-nascida precisa do leite materno para que ela cresça saudável e com saúde, o crente espiritual, ainda que velho, ele tem que desejar, como menino recém-nascido, o leite racional, para que por ele vá descrescendo. Tem outro detalhe, né? 1 Pedro, me veio outro versículo aqui, 1 Pedro 3,15, vai dizer assim: antes santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, e estai aptos para responder com mansidão e temor a razão da esperança que há em vós. Você vai chegar numa pessoa, alguém vai te perguntar sobre o Evangelho, sobre Jesus. A Bíblia diz: estai aptos para responder com mansidão e temor a todos quantos vos pedirem a razão da esperança que há em vós. Como é que você vai responder se você não sabe um versículo de cor? Se pedir para você citar um versículo, nem o João 3,16 ou João 3,15, né? O João 3,15 que fala assim: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso está escrito em João 3,15, que é o mesmo finalzinho do João 3,16, que é o universalmente conhecido, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, né? Esse é o versículo 3,16. Mas não conhece nem o Salmo 23. Como é que você vai responder com mansidão e temor àquele que pede a razão da esperança que há em você? Como? E aí, 2 Pedro 3,18, 3,16, vai dizer assim: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Palavra. Crescer na graça é na oração, é no jejum, mas crescer no conhecimento é palavra. E aí Lucas 2,52 vai dizer assim: e crescia Jesus em estatura, graça e conhecimento diante de Deus e dos homens. Jesus crescia em conhecimento, palavra, diante de Deus e diante dos homens. Jesus crescia. Então eu estou falando de palavra, eu estou falando de Bíblia, eu estou falando disso aqui, irmãos, que é vida para as nossas vidas. Quando você conhece a palavra de Deus, você não entra em rebelião, você não entra em pecado de feitiçaria, você não entra nesses pecados da carne que está aqui em Gálatas capítulo 5, você vive uma vida santa. Pedro 2,20 vai dizer: sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor, citando um versículo de Levítico. Então, quando conhecemos a palavra de Deus, nós não pecamos contra ele. E aí, essa questão de conhecer a palavra de Deus é interessante, porque não basta conhecer. Tiago vai falar disso. Ele vai dizer assim, acho que é 1,17, ele vai dizer: sede ouvintes praticantes da palavra. Sede ouvintes praticante. Não sedes ouvintes esquecidos. Então você tem que conhecer a palavra e você tem que guardar a palavra no seu coração. Você não pode ser ouvinte. Mas esqueci. Sede ouvintes praticantes da palavra. Isso está em Tiago. Não é no capítulo 1, mas está aqui em Tiago. Sede ouvintes praticantes da palavra, sobre a prática da palavra. É isso mesmo. 1,22. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Então sede ouvinte praticante. Aí você vai dizer: pastor, mas a gente lê a Bíblia, não entende nada, a gente não conhece. Irmãos, Tiago 1,5 vai dizer: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus a sabedoria, que a todos dá liberalmente sabedoria. E isso é verdade. Deus de fato dá sabedoria. Nós vamos perceber que Salomão, ele foi colocado no reino e ele se sentia pequeno, um homem pequeno. Mas aí ele fez uma oração ao Senhor e ele pediu a Deus sabedoria. E diz a Bíblia que Deus deu a ele sabedoria, justamente porque ele não pediu outra coisa. Ele não pediu riquezas, ele não pediu nada diferente de sabedoria. E Deus então foi e deu para Salomão sabedoria. E diz a Bíblia que a sabedoria que Deus deu para Salomão foi maior do que a sabedoria de todos do Oriente. Deus abençoou ele porque ele pediu sabedoria a Deus. Então você vai ler a palavra, não vai ter compreensão? Pede sabedoria a Deus, que a todos dá liberalmente, nada nega. É o que está em Tiago capítulo 1, versículo 5. Amém? Então a palavra de Deus, irmãos, é isso. Conheçamos
e prossigamos em conhecer ao Senhor. Oséias 6:3, né? Então esse povo que pecou com esse pecado de rebelião, esse povo que pecou por ambição, por inveja, queria o sacerdócio, que ele nem podia, porque ele nem da tribo, nem da família de Arão ele era. Esse povo, irmãos, teve o juízo de Deus sem dó, um juízo sem dó. Então, que você tenha muito cuidado. Interessante, para a gente concluir aqui, que naquela levada que a terra se abriu e morreu 200, toda a família, né? Datã, Coré, Abirão e mais 250. Aconteceu aquela situação e na sequência, sabe o que aconteceu? No dia seguinte, sabe o que aconteceu? O povo chegou em Moisés e foi culpar Moisés. Ah, você que matou, está matando o povo aqui, você é culpado. Aí desceu a lenha no Moisés, ao invés de reconhecer que era Deus que estava agindo, porque quem era Moisés para abrir a terra? Aí o povo começou, no dia seguinte, que a terra engoliu 250, começou a bater. Aí vai e morre mais 14.700 pessoas, porque se levantaram contra Moisés, porque Deus abriu a terra. Na sequência, no dia seguinte, mais 14.700 pessoas morrem. Levanta contra o homem de Deus para você ver. Fique de pé. Levanta contra o ungido de Deus para você ver o que vai acontecer. Levanta. Levanta. Contra a sua liderança. A Bíblia vai dizer em Romanos capítulo 13, que toda a autoridade foi constituída por Deus. Toda a autoridade. E aí, irmãos, eu me preocupo com as pessoas que ficam apontando o dedo para homens de Deus. Eu fico muito preocupado. Olha o que diz Romanos 13. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E o que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Então, meus irmãos, não se levante contra a autoridade constituída por Deus, porque toda autoridade está sujeita a Deus. Então você tem que estar sujeito à autoridade. E aí 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 22, vai dizer assim: não maltrateis os meus profetas. Não maltrateis os meus profetas. Não maltrateis os meus profetas. E aos meus ungidos não façais mal. 1 Crônica 16, 22. Não maltrateis os meus profetas. E aos meus ungidos não façais mal. Guardem essas palavras desta manhã. Ensinamento bíblico nessa manhã, irmãos. Mais ou menos seguindo naquela direção, pastor Marcelo, que o senhor ministrou naquele dia. É apenas ensinamento, irmãos. É interessante, irmãos, que toda vez que a gente prega na igreja, a palavra ela vai servir para alguém. Porque Isaías capítulo 59 vai nos dizer, o Senhor vai dizer que a minha palavra não voltará para mim vazia, mas ela vai e faz aquilo para que a designei. Ela vai e faz aquilo que me apraz. A palavra de Deus não volta vazia. A palavra de Deus não volta. E aí, sempre que a gente prega, a palavra vai cair como uma carapuça na cabeça de alguém. E alguém às vezes pensa: o pastor está jogando indireta para mim. É o que as pessoas mais pensam. O pastor sabe do meu problema e está batendo em mim. Mas é o contexto, irmãos. É o contexto. Eu vim para falar de Datã, de Coré, de Abirão, esse negócio. Eu não sei por que veio cá para o Novo Testamento, eu não sei por que foi para a palavra, o Espírito foi conduzindo. Tinha nada programado. A palavra é assim. Deus faz assim. E aí, às vezes a gente fica em situação difícil, né? E as pessoas pensam às vezes, pastora Marlene, que a gente está falando para ele. Não é, está falando. Tem uma multidão.
vai servir para muita gente, né? Você tem que receber e guardar. Recebe e guarda, porque Deus vai abençoar. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde.